Olá, sexto ano, bom dia. Hoje é sexta-feira, último dia da semana, sextou, como dizem meus outros alunos, e eu creio que vocês também dizem hoje, dizem também, né? Que bom, que dá uma treguinha também para a gente descansar um pouco dos estudos também, e quem está trabalhando, né, ativamente já, ou quem está trabalhando, ainda que seja assim, de forma gradativa, vai poder descansar. Bom, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Nós terminamos o capítulo 8, que foi falando sobre Esparta e Atenas. Nós vamos agora para o capítulo 9. O capítulo 9 vai falar sobre o helenismo, né, a cultura macedônica, com Alexandre o Grande e Filipe II. Bem, hoje nós vamos já para a nossa quinta e sexta aula de história, tá bom? Capítulo 9, a partir da página 101. Então, gente, vamos lá, ver o que a gente tem para hoje. Bom, vocês lembram que na última aula eu falei com vocês que é, a- o Império Macedônico, a cultura helenística, né, tal, ia começar agora nesse capítulo, né? Como é que começou, professora? Eu falei um pouco ainda. Vai começar exatamente com o rei Filipe II, onde ele vai. Filipe II vai ser o pai de Alexandre o Grande, né? Como é que vai ser? Vocês lembram que no último episódio, se fosse um filme, falaríamos assim, né? No último episódio, nós terminamos naquela partezinha ali que teve a Guerra do Peloponeso. Na Guerra do Peloponeso é a guerra entre Esparta e Atenas, as cidades independentes, né? Cidades-estados. Então, aproveitando esse período de turbulência, de briga e de confronto, Filipe II, pai de Alexandre o Grande, ele vai aproveitar, gente, tudo isso, vai ficar só ali, só observando, sabe? Dizendo assim, vou esperar a hora certa de atacar. Quando eu ver que eles estão desprevenidos e eles não estão percebendo, pá, eu entro. E assim ele fez. Ele aproveitou que as duas cidades, né, Esparta e Atenas, e outras cidades-estados estavam se degladiando, brigando mesmo por causa dos territórios, né, daquele território ali. Então, foi o que ele fez? Aproveitou esse enfraquecimento, aproveitou que eles estavam desprevenidos e eles não estavam percebendo. Ele entrou lá, ele conseguiu então guerrear contra as cidades, inclusive a cidade de Tebas também, e aí ele vence a guerra. Filipe II, certo? Vence a guerra e a partir de então ele conquista a maior parte das cidades gregas, tá bom? Então, bora lá. Aí então a gente começa a cultura grego e o helenismo. Com quem, professora? Com Filipe II, o pai de Alexandre o Grande, tá? Então, veja só. O domínio macedônico, então, vai começar com que esse episódio que aconteceu aí. Deixa só eu ler para você, está na página 101, diz assim, olha, a Macedônia era uma região situada no limite do mundo helênico, no extremo norte, e seu povo era considerado por muitos gregos indivíduos bárbaros, mesmo falando grego. E aí, o que é isso, professora? Eles eram todos bárbaros, mal educados, não sabiam comer, não sabiam falar, não tomavam banho, não. Se a gente pensar da ideia que os romanos tinham sobre quem morava depois de Roma, Roma dizia que todo mundo que morasse, que não falava o idioma que eles falavam, que não se vestiam, que não tinha a mesma cultura que Roma tinha, eles eram considerados bárbaros. Se a gente partir desse princípio, então o que é que está dizendo aqui? Que é, os macedônicos eles eram considerados bárbaros porque não tinham o mesmo idioma, não tinham a mesma cultura que os gregos tinham, tá bom? Então, só para vocês pensarem nisso aí, saberem por quê. Bom, professora, o que é que nós temos mais aí? Bom, a partir desse momento que Filipe II consegue adentrar e consegue vencer então as cidades, começa o Império Macedônico começa aí, certo? Bom, a partir daí nós vamos ter então nada mais nada menos Filipe II, que é o pai de Alexandre, sai e Alexandre o Grande general vai surgir. Professor, então esse menino, esse homem, então ele deveria ter o quê? 1,70 m, 1,80 m, que nada. Ele era menor do que eu. Vocês me conhecem, né? Eu sou pequena, né? Pois eles eram menor do que eu. Estatura pequena, mas ele foi grande mesmo nas conquistas, gente. Você tem uma ideia? É, sabe o que vai acontecer? Alexandre o Grande, ele vai ser chamado assim porque o primeiro desafio, a primeira batalha dele é contra o Império Persa.
O pai de Alexandre o Grande, Filipe II, já tinha conquistado a maioria das cidades gregas. E agora o desafio era conquistar o Império Persa, certo? Então o que acontece? Filipe II sai e Alexandre, então, ele vem e ele consegue conquistar o Império Persa. Como, professora? Gente, ele só tinha 40 mil soldados, enquanto o Império Persa tinha 140 mil. Mas ele não teve medo, ele foi e conseguiu conquistar o Império Persa. A partir daí, Alexandre agora é visto como o grande, né, o conquistador. Como é que ele conseguiu? Então, a partir daí, ele vai ser então chamado de o Grande, Alexandre o Grande, e também, sabe o que vai acontecer? Ele vai ser colocado como imperador, como se fosse o grande faraó, né? Quase adorado e por muitos assim pensado como um grande deus, né? Por causa dessa batalha, certo? Professora, Alexandre o Grande foi, então quem foi a pessoa que treinou, fez ele estudar? Quem era essa pessoa? Nada mais, nada menos do que Aristóteles, um dos grandes filósofos, né? Um dos maiores filósofos da história mundial. Então, com ele, Alexandre aprendeu o quê? Alexandre aprendeu a questão lógica, os princípios lógicos, ética e racionalidade grega. Né? Então, ele teve um grande professor, que foi Aristóteles, e além disso, é claro, ele teve o pai também, né, que também era bem conhecedor dessa questão aí de impérios. Gente, então, preste bem atenção nisso aqui, ó. Alexandre o Grande se torna o grande por causa disso, né? Ele, de fato, ele consegue vencer o Império Persa. Deixa eu só ajeitar aqui pra gente. Consegue vencer o Império Persa e por causa disso, 2 minutinhos, viu? Você me vem já. Por causa disso, ele é mesmo respeitado e é tido como grande, tá bom? Então, vamos lá. Na página 102, nós vamos ter o helenismo. O helenismo, lembra que a gente falou sobre Helena? Lembra aquela guerra de Troia lá? Helena, né? A moça bonita que encantou Paris e Paris acaba se apaixonando por ela, ela por Paris e ela sai da cidade dela que era a cidade do marido dela também, Minelau. Ela deixa o marido, foge com Paris, daí começa a guerra de Troia. Então, o helenismo também vai pensar nisso. Quando fala de helenismo, a gente vai lembrar de Helena, o grande conto de Troia, certo? Professora, o helenismo então vai começar com quem? Com Filipe II, não. O helenismo vai começar com Alexandre o Grande, tá bom? Então vamos dar uma recapitulada? Alexandre, antes de Alexandre, quem veio primeiro? Filipe II, que aproveitou a guerra que estava acontecendo, a guerra do Peloponeso entre Esparta e Atenas e outras cidades independentes. Ele aproveita isso e aí quando ele vê que eles estão desapercebidos, né, ou desatentos, Filipe II acaba entrando e ele conquista assim essas cidades gregas. Ainda continuando para a gente lembrar, professora, qual era a outra intenção de Filipe II? A outra intenção era conquistar o Império Persa. Gente, todo mundo que queria crescer pensava em conquistar o Império Persa. Não era fácil, né? Mas quem consegue essa façanha é, vai ser Alexandre o Grande, filho de Filipe II, tá bom? Recapitulando de novo, Alexandre o Grande recebe esse nome porque ele é grande, fortão, bonitão? Não. Porque ele consegue vencer o Império Persa, que tinha 140 mil homens, enquanto Alexandre só tinha 40 mil homens. E ele consegue vencer, ele vai para a batalha e ele vence. Aí, entendeu? Tira o chapéu para ele, né? Não teve medo, foi lá, vamos enfrentar e lutou por aquilo que ele acreditava, tá? Que mais, professora? A partir daí, então, nós vamos ter o helenismo. Deixe só eu fazer uma observação também. Com Filipe II não havia democracia, certo? Com os macedônios não ia ter democracia. Então, por que as cidades estados não queriam que Filipe II nem Alexandre o Grande, né? Nem o Império Macedônico então tomasse conta, né? Tomasse a liderança, porque aquilo que eles já tinham conquistado, que era a questão da cidadania, a partir desse momento agora não vai ter mais. Gente, com o Império Macedônico não se fala em democracia, tá bom? Então isso era ruim. Aí nós vamos ter então
agora o helenismo e é com Alexandre o Grande. Tem uma coisa curiosa, né? E eu acho legal no helenismo é que a partir do helenismo, o que Alexandre vai pensar? Bom, se eu quero crescer, se eu quero ter um império grande, então o que eu vou fazer? As pessoas que eu conquistar, os grupos que eu for guerrear e eu conquistar, e que eles vão ficar sob minha autoridade agora, sobre minha autoridade, eu vou deixar que eles permaneçam. E aí eu vou respeitar a cultura deles. A religião que eles têm, o gosto que tem por comida, por dança, por roupa, eu vou respeitar, porque eu fazendo isso, eu serei respeitado e eles lembrarão de mim como Alexandre o Grande. E eu vou evitar que eu tenha grandes problemas, né? E grandes confrontos, tá bom? Então, Alexandre o Grande vai conseguir fazer isso. Após a conquista, ele consegue, então, respeitar, né, entre aspas, a cultura e a religião desses povos que ele conquista, tá? Professora, que página é que você está falando mesmo? Estou na página 102, nós temos a 103, e lá na página 104 nós vamos então já ver a questão da cultura grega, que nós vamos falar propriamente sobre os helenos, nós vamos ter a religião, nós vamos falar sobre a questão de semideuses, como era a religião, se era politeísta, se era monoteísta, a questão do teatro vai entrar aí, certo? Aí são as páginas seguintes. Gente, o teatro era muito massa. Por quê, professora? Porque era assim, ó. Hoje, para você fazer, por exemplo, um teatro, né, uma peça, um filme, você tem mesmo que chorar de verdade, se você quiser que as pessoas entendam o que você está fazendo. Lá no questão do teatro, lá era diferente, eles colocavam aquelas máscaras, né? E, você vai fazer personagem de choro. Então a máscara já vinha já aquelas, né, a cara de choro mesmo. Então para eles era muito fácil, né? Nesse sentido aí. Então, os gregos trabalhavam muito com essa questão, inclusive os helenos vão fazer isso, tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Nos encontraremos na outra aula. Estudem, leiam, escrevam o que estamos falando, anotem, coloquem a data, né? Data que estamos fazendo e nos encontraremos então, gente, numa outra aula, viu? Cheiro para vocês, fiquem com Deus e já já a gente volta de novo, tá bom? Cheiro!